Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal de Ciência e Tecnologia aqui com o professor Felipe Franco. Eu espero que você esteja muito bem aí e também espero que você possa me seguir nas redes sociais aqui ao lado. E também, é claro, não se esqueça de já clica aqui, ó, plum, para se inscrever se você não fez isso agora ainda ou nos vídeos anteriores, enfim. Faça, por favor. E deixa seu like também se você curtir, tá? Não tem problema. Se não curtir, não precisa deixar dislike, não. Não, ou então faz o seguinte, se você não curtir, bota um comentário aqui. Bota um comentário no vídeo, fala o motivo e o que mais que você quer que eu coloque aqui nessa série de vídeos só para Scratch. Tá bom? Ô, meu querido e minha querida aluna, ou visitante que tá aí. Agora, se você olhar aqui, ó, plim, ideias para jogos no Scratch. Sim, esse é o tema da aula de hoje. Ideias para jogos no Scratch. Ah, eu quero criar um jogo, mas eu não quero criar um jogo que fica só andando e desviando de objetos e aquela coisa que você mais encontra por aqui. Tudo bem, você pode ter várias alternativas para se fazer jogos. Você pode fazer jogos de perguntas, do tipo quiz. Você pode também fazer jogos de movimento, jogos com jogo da memória. Você pode fazer um jogo da memória. Sim, por que não? Então, assim, eu vou dar algumas sugestões para você. Primeiro, eu vou criar um jogo muito rápido aqui, que é o jogo de perguntas e respostas, tá bom? Como que você vai fazer um jogo de perguntas e respostas? Ah, sim! Você vai pegar o seu personagem. Eu vou apagar um pouquinho esse personagem do gatinho aqui. Apaguei. Vou escolher um outro aqui. Deixa eu ver qual que eu posso escolher. Ah, eu já sei qual que eu vou escolher. Tem um que eu gosto bastante aqui. Que é, se você adivinhar... Essa aqui é legal, hein? Essa aqui também. Vai adivinhando. Não? Não adivinhou até agora? Não adivinhou até agora? É esse mesmo que eu vou pegar. Um robô retrô. Tá aqui. E aí eu vou deixar ele em que palco, em que cenário. Eu vou colocar nesse cenário aqui, ó. Deixa eu ver. O que combina com um robô? Já sei, esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Vou deixar ele aqui assim. Deixa eu já dar um movimento para ele bem rapidinho. Clico nele, vou em fantasias. E eu tenho... As fantasias que eu tenho aqui, nenhuma delas é a sequência para este robô que está aqui em cima. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou apagar essas outras aqui. Vou clicar com o botão direito em cima dessa fantasia, que é desse robô que eu quero. Vou clicar em duplicar. Na fantasia de baixo, eu venho aqui, seleciono. Vou selecionar essa opção aqui, tudo. Vou dar 2 toquinhos para cima. Vou clicar aqui, vou duplicar ele. Vou fazer a cabeça dele. Pronto. Subiu um pouquinho. E o corpo dele desceu um pouquinho. Sei lá, vai ficar uma coisa meio assim. Olha lá como vai ficar. Só para ver como vai ficar. Deixa eu jogar o evento. Quando eu clicar na bandeirinha, eu quero que ele sempre, quando eu clicar na bandeirinha, ele sempre vai trocar a fantasia. Próxima fantasia, cadê aqui? Aparência, próxima fantasia. Cadê? Aqui, próxima fantasia. Como que vai ficar? Vai ficar assim, ó, tremendo. Só que eu quero colocar para ele esperar sempre 0.8. Não, 0.4. 0.2. Pronto, tá aqui o robô. Agora ele está se movimentando ali, tá vendo? Vou deixar ele aqui em cima e agora eu vou começar a fazer a minha dinâmica de perguntas. Bem simples. Comenta. Comentar a programação. Apenas movimento do robô.
E agora, claro, que eu vou colocar as perguntas. Para fazer perguntas, um jogo de perguntas e resposta, eu vou fazer o seguinte. Aqui em cima em em sensores. Repara que aqui em sensores, ele tem essa opção aqui, ó. Pergunte qual o seu nome e espere. Deixa eu jogar isso daqui para cá. Deixa eu colocar, aliás, eu falei jogar para cá e vou colocar minha bandeirinha aqui. Só que agora você vai ver o que eu fiz porque eu joguei para cá. Tá vendo só? Então, joguei para cá, coloquei ali qual o seu nome. Deixa eu clicar na bandeirinha, qual o seu nome, e ele fica ali parado esperando eu responder. Então eu vou responder o quê? Felipe. Beleza, eu respondi Felipe, só que essa palavra ela foi jogada aqui no universo dos bits do Scratch e ficou lá em algum lugar. Subiu, tá? Agora eu preciso fazer uma comparação. Entenda que as comparações, eu preciso utilizar aquele bloco de operadores. Aqui no bloco operadores, tá vendo aqui, ó, operadores, eu posso fazer comparações. Então eu vou colocar essa daqui, que é uma comparação igual a 50, mas na realidade eu vou aqui em sensores e vou colocar a guia chamada resposta. Então se a resposta for igual a Felipe, aí ele vai fazer alguma coisa. Então, bora lá. Eu vou colocar aquele meu bloco de condição, se resposta for igual a Felipe, o que ele vai fazer? Ele vai se movimentar na tela. Ele vai, movimento, deslizar por 1 segundo até um lugar aleatório. Pausa, play, vamos lá. Qual o seu nome? Meu nome é João. Não fez absolutamente nada. Por quê? Porque João não estava selecionado em nenhuma condição. João não era nenhuma variável que eu poderia utilizar nessa condição de perguntas aqui, tá bom? Então eu vou fazer novamente. Qual é o seu nome? Meu nome é Felipe. E agora ele foi até um determinado local. Nesse caso aqui, um local aleatório. E aí eu posso fazer, sabe o quê? Eu posso, claro, fazer uma repetição eterna para isso. E toda vez que eu respondo qual é o seu nome? Felipe. Aí ele vai para lá. Aí ele vai perguntar de novo, qual é o seu nome? Vou falar Felipe. Ele vai para um outro lugar. Qual é o seu nome? Felipe. Ele vai para um outro lugar. Não tem muito sentido nisso. Ainda não. Mas daqui a pouquinho vai ter. Porque eu vou querer colocar, sabe o quê? Pontuação. Claro. O que tem um jogo? Pontuação, dificuldade, que mais? Jogador ou jogadores. Então eu posso fazer as perguntas serem direcionadas para o player 1 ou para o player 2. Toda vez que acontecer alguma coisa, ele vai falar assim, agora é a vez do jogador 1, agora é a vez do jogador 2. Então aí eu posso fazer coisas desse tipo. Então deixa eu fazer assim, já que eu já fiz a primeira pergunta, deixa eu fazer a segunda, a terceira e a quarta, só para a gente complementar. Então eu vou colocar aqui na minha documentação a seguinte informação. Dinâmica de perguntas. Não, dinâmica não, vou colocar só perguntas. Ó. Perguntas. Por que dinâmica não? Porque depois eu vou te ensinar a fazer um sorteio aleatório de perguntas, para elas serem exibidas de forma aleatória, para não ter aquela mesma sequência. A primeira pergunta vai ser qual é o teu nome, a segunda pergunta vai perguntar quem descobriu o Brasil, a terceira pergunta vai perguntar qual que é o quinto número da casa, da terceira casa do número de pi. Tô brincando, eu não vou fazer esse tipo de pergunta. Eu não sei, se você quiser também pode fazer, não tem problema. Então, ó, perguntas. E aí, para não ficar a mesma sequência de perguntas, a gente faz um sorteio aleatório e ele vai exibir as perguntas aleatórias. Então, deixa eu, antes de tudo, fazer assim. Deixa eu clicar aqui sempre, aí depois eu vou duplicar essa parte aqui, ó, que é a minha dinâmica aqui, ó, das perguntas. Depois ele vai fazer isso. Então, a primeira pergunta, quanto é 1 mais 1? Mais 1. Interrogação. Se a resposta for 2, ele vai para algum lugar.
Aí eu posso também colocar outras coisas, posso colocar como outras alternativas, ó, duplicar. Se a resposta for, eu vou colocar aqui maior que 2 ou menor que 2, eu posso colocar coisas desse tipo. Então, ó, se a resposta for maior que 2, resposta maior que 2, ele vai desaparecer. Simples assim, vai acabar o jogo. Porque não saber quanto é 1 mais 1 é triste, hein? Então ele vai sumir. Aparência, esconder. Aí depois ele vai fazer, sabe o quê? Ele vai perguntar... eu tenho que sempre colocar para ele mostrar toda vez que eu clicar na bandeirinha, né? Para que ele some de novo. Então aqui, ó. Aí depois ele vai perguntar... Qual é seu nome? Isso daqui eu quero dar uma atenção especial. Deixa eu voltar aqui em cima. Toda vez que eu clicar na bandeirinha, eu quero que ele comece aqui, ó. Toda vez que eu clicar na bandeirinha, eu quero que ele comece aqui em cima. Então ele vai ficar aqui. Mostre, vá para lá. Pronto, vamos lá. Quanto é 1 mais 1? 5. Sumiu. Mas aí ele faz a pergunta novamente. E qual o seu nome? Tá? Eu vou pedir para ele fazer o seguinte. Se eu responder o nome certo, eu vou aparecer. Então, vou mostrar. Se a resposta for igual a Felipe, mostre e deslize. Qual o seu nome? Felipe. Escrevi tudo errado. Felipe. Aí ele voltou a aparecer e foi lá para um outro canto. Quanto é 1 mais 1? 2. Se eu coloco quanto é 1 mais 1, 2, ele vai para um outro lugar e faz a próxima pergunta. E qual é o seu nome? Por que eu coloquei de novo essa pergunta aqui? Repara que aqui, ó, a minha palavra, ela está escrita em letras maiúsculas. Porém, se eu escrever também em letras minúsculas, você viu aqui, ó, aqui em cima, aqui, ó, que eu escrevi meu nome em letra minúscula, Felipe, ele também vai aceitar. E isso daí é muito importante. 2, foi lá para outro canto. Qual o seu nome? Felipe. Maiúsculo e minúsculo. Ele aceita também. Tá? Aí vai facilitar. Só que ele não vai aceitar se você escrever, por exemplo, assim, ó. Felipe. Qualquer coisa que suma, que seja fora daquele contexto da pergunta que está sendo exibida ou da resposta escrita, ele não vai fazer absolutamente nada. Ele vai seguir na programação. Ah, então tá bom. Então eu posso fazer um quiz? Pode fazer um quiz. Deixa eu colocar mais 2 perguntas aqui. Vou pegar aqui, ó. Duplicar, qual o seu nome? Vou perguntar qual a raiz quadrada de 49. Você sabe? Deixa eu mudar aqui o nome também. Para tudo maiúsculo, né? Qual seu nome? Só para padronizar. Raiz quadrada de 49. E aí depois ele vai duplicar. Vou duplicar isso daqui. E vou perguntar qual é a raiz quadrada de 25. Não tem problema não. Qual a raiz quadrada de 25? Qual a raiz quadrada de 49? Tá aqui. Eu juro que eu não estou pegando a calculadora não, tá? E se a resposta for 7, beleza. E se a resposta for 5, beleza. Eu só vou colocar aqui as alternativas verdadeiras, tá bom? Para não ocupar muito do teu tempo aí, porque você pode depois fazer o seguinte. Se você quiser colocar a alternativa que seja diferente dessa opção aqui, eu posso colocar o C e eu também posso colocar também este outro bloco de comando aqui, ó. Se não. Deixa eu jogar isso aqui para lá, colocar a resposta aqui. Se a resposta for certa, é essa. Se não, ele vai sumir.
Cadê? Aqui, ó, sumir. Cadê desaparecer? Esconder. Se não, esconda. Vamos lá. Acho que não vai dar muito certo não, porque, vamos lá, quanto é 1 mais 1? 2. Meu nome é Felipe. Raiz quadrada é 7. E aqui eu vou colocar um outro número diferente. Sumiu. Olha só, ele sumiu, só que ele voltou lá em cima. Ele volta lá para cima na programação para a primeira pergunta. Por quê? Porque ele está rodando dentro do sempre, do looping infinito. E aqui nesse sempre eu não coloquei o mostre aqui em cima. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou jogar um mostre aqui. Aparência, mostre, ou melhor dizendo, exiba, e aí pronto. Vamos lá de novo. Quanto é 1 mais 1? 2. Felipe. 7. E qualquer coisa. E você repara que ele não sumiu. Por que ele não sumiu? Porque na verdade ele sumiu, mas ele já apareceu rapidinho na sequência. Então eu vou colocar aqui nessa pergunta para ele esconder e vou pedir para ele contar até 3. 1, 2, 3. Então vamos lá. Espere 3 segundos. 3 segundos. E bora lá de novo. Play. Quanto é 1 mais 1? 2. Qual é o meu nome? Felipe. Qual é a raiz quadrada de 49? 7. Qual é a raiz quadrada de 25? 9. 1, 2, 3. Volta lá. E aí ele só me aparece novamente. Que da hora, hein? Bem da hora. Só que eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou fazer agora o aleatório. Como que eu faço essa escolha aleatória? Eu vou deixar você pensar aí um pouquinho. Pode dar uma pausa e pensar um pouquinho. Dá uma pausa aí. Bem, se você já deu a pausa, já pensou como que se faz isso, eu vou mostrar uma forma de se fazer isso, tá? A chamada, ela vai ser feita da seguinte forma. Olha só como ficou grande até. Nem parece que a gente programou isso tudo só agora, hein? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar e vou pedir para que ele sempre sorteie um número depois dessa rodada aqui. Então, ele vai escolher um número aleatório. Assim que ele escolhe um número aleatório, ele vai chamar a pergunta 1, ou a pergunta 2, ou a pergunta 3, ou a pergunta 4. Então, eu vou colocar nomes nas perguntas. Se for pergunta 1, você vai chamar a pergunta 1. Se escolher número aleatório 2, vai chamar a pergunta 2. E para isso, nós vamos utilizar este bloco de comando aqui. Ó. Presta atenção. Tem um comando aqui chamado meus blocos. Aqui, ó, meus blocos. Para criar um bloco, eu só vou clicar nesse botão chamado meus blocos e olha o que vai acontecer. Eu vou clicar, ó, criar um bloco. Qual é o nome do bloco? Eu vou chamar de P1, porque vai ser a minha pergunta 1. Aperto Enter e clico em OK. Farei a mesma, ó, e aí ele aparece na tela assim, ó, um bloquinho de evento que ele chama ali. Vou clicar de novo, P2, já dou um OK direto, ele já clica aqui o P2. Vou criar o P3, que é a minha pergunta 3. Vou dar um OK, já joga lá aqui embaixo de novo e vou criar um outro bloco chamado pergunta 4. E presta atenção agora. Para fazer essa dinâmica, eu vou pegar aqui ó, a minha pergunta 1. Deixa eu jogar tudo aqui para cima só para facilitar a minha visualização. A minha pergunta 1. A pergunta 1, lembra que ele começa aqui ó, do mostre. Ele faz a pergunta, a resposta. Se por um acaso a resposta for diferente, ele vai seguir até aqui. Então, a minha pergunta 1 é essa daqui. Ó, nossa, peguei, ele pega tudo que tem abaixo dessa opção. Mas eu vou pegar só até aqui, ó, só até a opção chamada pergunta. Então, essa daqui é a minha pergunta 1. A mesma coisa acontece com a pergunta 2. Ela começa aqui e vem até aqui. Então, eu vou tirar, ó, essa aqui é a pergunta 2. Então, eu vou pegar ela e vou jogar ela lá em cima no pergunta 2, que está onde? Aqui. Então, eu vou colocar isso daqui um pouco mais para cá, vou jogar para cá assim. Pronto, pergunta 2. Aí eu vou ter a pergunta 3, que é o quê? Qual a raiz quadrada de 49? E aqui a resposta. E eu posso depois colocar outras alternativas, tá bom? E a minha outra pergunta, que é essa daqui, que é a última pergunta, pergunta 4. Vou jogar lá embaixo, ó. Vou jogar aqui assim.
Pronto, são as minhas perguntas. Agora eu vou jogar ela aqui. Pronto, tá aí, ó. Minha pergunta 1, 2, 3 e 4 tá aqui. Agora eu só preciso fazer uma coisa. Selecionar essas perguntas de uma forma aleatória, para elas serem exibidas não necessariamente naquela mesma ordem, 1, 2, 3, 4, mas ser exibida de uma forma aleatória. Para fazer isso, eu vou deixar você pensar em um minutinho. Tá? Eu já falei que ia deixar você pensando um minutinho, mas deixa eu já falar agora então. Lá na minha opção aqui, na minha barra, eu tenho aqui nos meus operadores, eu tenho uma função aqui chamada, ó, número aleatório entre 1 e 10. Tá? Esse número aleatório entre 1 e 10 aqui, eu vou jogar ele aqui. Só que lembrando que as minhas perguntas elas vão de 1 a 4. Então eu vou colocar um número aleatório entre 1 e 4. Tá bom. Agora eu preciso fazer a comparação. E, nossa, eu não mostrei o que eu fiz aqui, né? Ó, eu joguei aqui, tá? Deixa eu pegar aqui de novo, jogar de 1 a 10 e fazer a troca para o número 4, entre 1 e 4. E agora eu tenho que fazer aquela comparação. A comparação eu vou usar aqui a minha guia de operadores nessa função aqui, ó. Se não, né? Antes de eu falar se, deixa eu mostrar aqui, ó. Essa função aqui, ó. Onde eu vou colocar o meu número aleatório, comparar ele com o quê? Um determinado número. Nesse caso, vou comparar ele com 1, ou depois com 2, 3, 4. E aí eu vou colocar aqui dentro dessa minha famosa dinâmica de perguntas. Dinâmica de perguntas. Agora sim, dinâmica de perguntas. Eu vou pedir para ele fazer assim, ó. Se, e agora eu jogo aqui dentro, um número aleatório que ele escolher for igual a 1, ele vai fazer o quê? Adivinha? Vou lá no meu bloco e vou colocar aqui, ó, pergunta 1. Bem simples assim. Tá vendo? Se um número aleatório que ele escolher for de 1 até 4, e esse número for igual a 1, ele vai aparecer a pergunta 1. Eu vou duplicar isso daqui, vou jogar esse P1 fora, colocar o P2, e vamos ver se você está esperto. Se o número aleatório for igual a 2, faça a pergunta 2. Deixa eu já duplicar todos esses carinhas aqui, colocar ele aqui. Se a minha pergunta for escolhida for a 3, e se a minha for a 4, aí ele vai escolher a pergunta 3 e também depois vai escolher a pergunta 4. Tá aqui, ó, pronto. E agora eu coloco isso tudo aqui dentro deste bloco de comando e vou dar um play. E ele vai perguntar a primeira coisa, qual é o meu nome? Lembra que essa pergunta ela era a pergunta número 2? O número aleatório que ele escolheu foi 2, ó. Pergunta 2. Aqui, ó. Rodou a pergunta 2. Deixa eu abaixar aqui. Qual é o meu nome? Deixa eu abaixar aqui, porque eu quero que você presencie uma coisa. Quando ele escolher o número, ele vai pintar esses comandos aqui, para você ver em qual comando que está ativo da pergunta. Então, olha só. Meu nome é Felipe. Pronto. Aí, ó, ele escolheu a pergunta 4, olha só. Qual a raiz quadrada de 25? Ah, é 6. Sumiu. Lembra, se eu fizesse qualquer coisa que fosse diferente da resposta 5, ele vai fazer o esconda e aguarda 3 segundos. Agora, quanto é 1 mais 1? 4. Sumiu. Lembra que na pergunta 1 aqui ele fazia, ó, se a resposta for maior que 2, ele vai sumir. Deixa eu escrever meu nome de novo, Felipe. E agora a próxima pergunta é a pergunta 4 novamente. Então ele vai fazer vários tipos de dinâmica e vai escolher infinitamente entre 1 e 4. Aí você pode colocar depois várias outras perguntas e fazer um quiz. Bem, essa é uma ideia de um jogo no Scratch. Mas também se você quiser saber outras dicas, ou outras dicas não, sim, por que não dicas, mas outras ideias de jogos, dá uma olhada aqui no que eu vou te mostrar agora, você vai ficar muito feliz. Lá em cima, na opção chamada Scratch, peraí, deixa eu cancelar e salvar esse projeto. Pronto, para salvar o projeto eu cliquei aqui em cima, tá? Ó, salvar projeto. Agora eu vou clicar em Scratch e eu tenho a opção de explorar. E agora eu tenho uma infinidade de jogos aqui, eu posso depois clicar aqui em carregar mais, ele vai aparecer um monte de jogo. E eu vou clicando em carregar mais, e carregar mais, e carregar mais, e vai aparecendo jogos de vários lugares, de vários estudantes do mundo inteiro. Eu vou clicar neste daqui, ó, chamado Trolling Platform.
Ele tem as instruções aqui, como você pode ver. As instruções deve ter sido feito por alguém, algum americano, tá? Ou não necessariamente, porque geralmente as pessoas escrevem em inglês. Então ele tem aqui, ó, com certeza ele não era inglês, porque ele também escreveu em russo, acho que ou é alemão, não faço ideia. Mas olha lá, ou polonês, sei lá. Bem, vamos direto aqui ao que interessa. Deixa eu dar um play, tá aqui o jogo, e ele vai falar, ó, esse é o jogo realmente fácil. Tem uma música tocando. Out of you, yes, it's true. You respond, and that's his cue to start trouble on the double while he strokes his manly stubble. You've been trolled. You should probably just fold when the only winning move is not to play. Você também pode fazer um jogo desse daí, tá? Como que foi feito esse jogo? Olha aqui em cima, ó. Ver interior. Você pode clicar ali e você tem toda a programação aqui na lateral. Você pode consultar também aqui as programações, olha só. Uma coisa que eu fico bem triste é que geralmente as pessoas não comentam as suas programações. Então, aí fica difícil, porque você vai precisar ler comando por comando, interpretar o que vai acontecer para ver o que está acontecendo aqui na tela. E assim, tem a programação total aqui de todos os personagens, de todas as telas, e aí aparece, quando que vai aparecer esse personagem aqui? Mude o efeito de cor, camada, tem um monte de coisa. São opções para você aí pensar em criar um jogo e ter ideias em jogos. Posso dar uma sugestão para você? De verdade? A sugestão é a seguinte. Tem a ideia do jogo? Escreve no papel. Depois que você escreve no papel, você vai dar nome para as coisas. Por exemplo, a tela, o personagem, como que ele vai ganhar ponto, como que ele vai perder ponto. Eu sei que eu já falei isso para você em vídeos anteriores, mas é bom reforçar isso, tá? Escreve, faça desenho, chama aquele teu colega que gosta de desenhar, pede para ele desenhar os personagens para você. Na aula passada você viu como que você coloca uma imagem nova dentro do Scratch. Você pode fazer isso com personagens também. E você vai fazer várias coisas bem legais assim. Eu tenho certeza disso. Sabe por que eu tenho certeza disso? Porque você me segue aqui e porque você também é inscrito aqui nesse meu canal do YouTube. E também porque sempre que você precisa, você manda mensagem para mim e eu te respondo e eu te ajudo. E é isso, tá bom? Então eu espero que você fique bem, que você se divirta e coloque também seus links dos seus jogos aí. Muito obrigado a você que assistiu e até o próximo vídeo. Tchau!